Eu tenho 50 anos, né? Recém-completados agora, no dia 28 de junho, 50 anos de fé. E a minha conversão foi muito interessante, porque tinha uma igreja próxima da minha casa, né? Quase em frente, uma Assembleia de Deus, eu era garoto, não me lembro bem a idade, talvez uns 10 anos, e uma menina me convidou para ir na escola dominical, né? E ela me levou para a escola dominical. Ali havia um tipo de incentivo para as crianças levar outras crianças, né? E eu vi que quem me levou ganhou um peixinho lá no quadro, né? Haveria um prêmio depois. E da escola me levaram para o culto, né? E eu no culto eu fiquei maravilhado com aquele culto, né? Até então frequentava a igreja católica e via aquelas pessoas, né? Todo mundo lia a Bíblia, citava um versículo, outro lia, né? Tinha um irmão que andava no corredor falando de língua, muito embora eu não entendesse. Eu fiquei maravilhado, né? Eu coloquei o meu nome ali para ganhar uma Bíblia, que eles queriam saber, quem não tivesse Bíblia eles iriam doar. Eu coloquei o meu nome, fiquei ansioso esperando, né? Aquele domingo, né? Para ganhar aquela Bíblia. Mas o meu pai soube que eu estava indo ali, né? E o meu pai proibiu, eu fiquei impedido. E eu cresci assim, com aquela chama, né? Cresci fazendo o que as pessoas normais fazem, né? Mas cresci com aquela chama. E eu me lembro que eu dizia assim: Senhor, um dia quero ser o teu servo, né? Bom, eu já estava casado e um tio meu que era crente me deu uma Bíblia e eu comecei a ler aquela Bíblia. Eu lia todas as noites, né? E quando eu já estava no livro de Isaías, né? Um dia eu resolvi ir para a igreja eu mesmo, sem ninguém convidar, né? Foi ao contrário. Eu é que convidei um moço, um recém-casado, que estava morando perto de casa, veio a ser meu vizinho. Ele com a mudança, ele meio que parou, não estava indo à igreja. E o nome dele era Jonas. Eu que disse: Jonas, vamos à igreja. Eu que convidei e fui já com a minha Bíblia e aceitei Jesus, né? E foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. Bem, o meu batismo com o Espírito Santo foi na Igreja da Trindade, né? Que infelizmente hoje não existe mais naquele local. A gente veio de Itajaí e morar em Florianópolis novamente, ficamos lá só 6 meses. E lá um irmão falou assim, muito bem do Espírito Santo, me incentivou a gente buscar. Então eu e a minha esposa, a gente estava buscando, estava orando. Nós já tínhamos filho e às vezes culto de oração, um ficava com a criança para o outro ir para orar mais à vontade. E nós estávamos numa campanha de buscar até receber, né? E a minha esposa recebeu na frente, né? As mulheres às vezes são mais quebrantadas, têm mais facilidade de receber, né? Do que o homem. Ela recebeu primeiro e eu fui num domingo ali no culto da Trindade, né? Foi inesquecível para mim, né? Aquele dia e os dias seguintes, né? Que eu tenho na lembrança até hoje. Sim, a rua Professor Enoé Schutel, né? Ali nós nos congregamos muito ano e foi a primeira igreja que eu vim a dirigir mais tarde. O evangelismo naquela época era o que predominava. Aliás, as estatísticas já dizem isso, que o maior número de conversão é o evangelismo pessoal, né? Só que naquela época se fazia muito evangelismo assim, de grupo, né? Parar o carro, botar uma caixa de som, né? Eu fiz muito esse tipo de culto que hoje quase não se faz, né? De evangelizar, botar um alto-falante, né? No carro, parava nas encostas dos morros, né? A gente fazia um tal de culto relâmpago. Mas, assim como agora também, o que ganha mais alma realmente, né, na prática, é o evangelismo pessoal, né? É uma pessoa convidando outra pessoa para ir na igreja. Isso que se fazia muito naquela época e as conversões eram praticamente assim. A minha também foi assim, né? De ser convidado para ir à igreja, né? Inicialmente, quando Deus colocou a chama em mim. Talvez seja esse o problema de hoje, porque a gente tem muita internet, né? E aí, às vezes a gente acaba deixando um pouco essa interação física. Será que é por causa disso? Sim, é possível que
as práticas, o meio de vida hoje mudou, as pessoas são muito apegadas em casa por causa da televisão, você já não tem tanta facilidade de tirar uma pessoa, né, para trazer na igreja. Mas continua sendo em todo mundo o meio que mais ganha alma é o pessoal, né? É uma a uma. Esse é o meio que mais ganha alma. Bem, com 50 anos de fé a gente acumula muitas experiências, né? Porque o viver com Deus é dia a dia, né? Mas eu tenho uma experiência assim que realmente essa me marcou, né? Por alguns detalhes. Deus havia me arrumado um novo trabalho assim que eu me converti. Deus abriu uma porta e eu comecei a trabalhar numa empresa que eu trabalhei 28 anos e me aposentei naquela empresa. A empresa, assim que eu entrei, em janeiro de 71, né? A empresa mandou para fazer estágio, né, em diversos locais. E um deles foi em Timbó. Eu estava em Timbó, estagiando, estava no hotel, frequentando a igreja lá, e recebi um telefonema dizendo que a partir de segunda-feira a minha sede seria em Itajaí e eu não ganharia mais, né, pagamento de despesa, seria por minha conta o tempo que ficasse em Itajaí, porque a minha sede seria lá. Isso era uma sexta-feira, já no final da tarde. Eu fiquei assim a semana toda fora, ansioso para ir em casa, né? Filho pequeno, esposa, né? E aí eu fui na igreja, né? Terminei meu trabalho, fui na igreja que eu queria orar. Quando chegou lá, a igreja estava fechada. A igreja estava fechada, eu voltei para o hotel, mas não tive nem paciência para chegar num hotel. Vim orando pelo meio do caminho, entre a igreja e o hotel, né? Eu vim orando pela calçada, pedindo a Deus. Eu queria uma casa para morar em Itajaí. Mas eu queria rápido, porque eu também queria vir na minha casa em Florianópolis visitar a minha esposa. Porque na segunda-feira eu já teria que me mudar para lá e me apresentar lá, né? E, aliás, eu tinha que me mudar no domingo. Segunda-feira eu tinha que me apresentar no trabalho em Itajaí. E eu orei a Deus, eu pedi que o Senhor me desse uma casa em Itajaí. Eu ia até Itajaí, mas eu queria uma casa com rapidez, né? Porque eu queria, depois de a casa estar arrumada, vinha pegar a minha família e né, estar com a minha família no final de semana. E pedi que a casa fosse perto da igreja, né? Eu pedi muita coisa, né? É um assunto assim que realmente marca. Eu cheguei em Itajaí, saltei na rodoviária em Itajaí e perguntei para uma pessoa assim: escuta, eu estou precisando arrumar uma casa aqui, né? Onde é que você me indica? Ele disse: ó, pega aquele ônibus ali, apontou para um ônibus. Aí eu entrei no ônibus, né? Aí eu falei para o cobrador: eu quero arrumar uma casa para alugar. Aí o cobrador disse: ó, o seu salta aqui e vai naquela venda ali. Aí eu fui na venda: eu preciso de uma casa para alugar. O homem disse: o senhor vai lá naquela casa ali, ó. Aí eu fui na casa do homem: o senhor vai lá porque ele tem uma casa que o filho dele estava noivo, ia casar, desmanchou o noivado, né? E eu fui lá, o homem me alugou a casa. Quando é meio-dia, eu já estava de volta na rodoviária para pegar o ônibus para Florianópolis, para visitar a minha família, para arrumar um caminhão, botar a mudança e me mudar para Itajaí. Então, realmente, assim, dentre tantas outras que eu podia contar, essa aí me marcou, né? Porque Deus atendeu, assim, no mínimo detalhe, né? Deus atendeu. E depois de eu estar um dia morando ali, eu viajava, quase não tinha tempo de ir à igreja. Um dia, quando eu estou indo para o trabalho a pé, eu descobri que dava para ir a pé, usando um trilho de trem que tinha ali. Eu olhei a Assembleia de Deus, né? Então era perto da igreja que eu pedi, arrumei rapidamente assim, né? Então isso realmente marcou muito assim por esses detalhes, né? O casamento é um desafio em qualquer circunstância, né? Porque são duas pessoas diferentes, né? Que se unem, né? E é uma dificuldade, assim, você conseguir conciliar, né? A hora que você tem que ceder, outra hora é a esposa. Então, né? É um desafio o casamento. Quando o casamento é um casamento de servo de Deus, ele se torna um desafio maior, por incrível que pareça, porque ele recebe a oposição de Satanás, né? Satanás trabalha para destruir, porque um casal, se ele está bem,
ele está bem na igreja. Se o casal não está bem, também a vida da igreja se vai, né? Então, é uma influência direta, assim, né? Não tem como separar, né? Você ser uma pessoa eficiente na igreja, estar ali produzindo, né? E estar com um casamento ruim, não existe isso, não tem condições, né? Então, é um desafio maior nesse sentido. Agora, é claro que a gente tem um apoio do Senhor, o Senhor nos ajuda, o Espírito Santo está conosco, mas é que existe um segredo para mim, né, no casamento. Você precisa querer estar casado, entendeu? É como você ficar na igreja, você precisa querer estar na igreja. Você não pode passar pelo seu pensamento de se desviar. Eu nunca pensei. Eu já passei por luta, mas nunca pensei em sair da igreja. Você não pode alimentar o pensamento de sair, você tem que alimentar o pensamento de ficar. Eu vou ficar, aqui é o meu lugar, aconteça o que acontecer, vou chorar, vou rir, mas vou ficar, né? E o casamento é mais ou menos assim, você precisa querer ficar casado, porque isso é o melhor para você. Continuar casado, permanecer casado. Entendeu? Você precisa disso. E o casamento é um ministério. Você precisa encarar com isso, né? Quando você chegar no céu, o Senhor vai perguntar, e o teu casamento? Né? Então a gente vai prestar conta do nosso casamento, né? O casamento é uma pessoa que Deus dá para você cuidar. Você precisa zelar por aquela pessoa. Você é responsável pela alma daquela pessoa. Então o casamento tem que ser encarado assim muito mais do que um prazer, né? Um ministério que Deus dá. Eu acredito que o segredo passa por aí. E quando a coisa fica preta, tem que chorar aos pés do Senhor, né? Pedir socorro ao Senhor, dizer, eu não quero, né? Amém? Eu tive várias provações, né? E tive um período assim, no início da minha fé, que o pessoal fala em se converter e luta. Eu não tive luta nenhuma, só bênção, só alegria, né? Eu passei um bom período, né? Depois tem um período que começa as lutas que faz parte da vida cristã, né? As provas, a dificuldade, senão a gente não cresce também, né? A gente tem que crescer. Mas talvez aqui foi mais difícil e que até hoje eu pago algum preço assim, né? É que teve um irmão nosso, que hoje é pastor, muito querido, já foi dirigente dessa igreja, que ele acusou o pastor da igreja, né, de não estar sendo correto com as contas da igreja. E ele acusou corretamente porque ele era da comissão que analisava, né? E ele exigiu que o pastor corrigisse, foi só isso que ele pediu. E eu era vice-presidente na época e o pastor queria que eu ficasse contra esse irmão, né? Apoiasse ele. Ele não queria arrumar as contas, ele queria deixar como estava. E eu não aceitei. Eu disse, o que ele está pedindo é justo, ele é da comissão de conta, né? E isso não é rebeldia, isso não é murmuração, ele só está pedindo para o senhor arrumar, então o senhor arruma. Ele se negou a arrumar e se voltou contra mim e contra esse irmão. E aí foi que surgiu a maior luta que eu já tive, muito difícil mesmo, né? Porque muitas pessoas não entenderam e foi uma dificuldade muito grande, né? Que a gente, de certa forma, né, carrega até hoje, né? As marcas daquele período foi muito difícil. Para mim, né, cada um tem o seu jeito, né, característica, né, é difícil assim. Eu tenho o meu jeito, né, para mim, o homem que eu tomo como exemplo, figura que eu, assim, tenho assim aquela simpatia, né, disse assim, quem você gostaria de visitar? É esse homem para conversar com ele. É Simeão, né, aí você não vai encontrar ninguém falando sobre Simeão, mas este homem é assim um homem que eu... Por que ia acontecer? Porque este homem, numa época que Israel estava em dificuldade espiritual e também nacional, esse homem se voltou para Deus. Ele buscou de Deus porque queria conhecer o Salvador, o Messias.
E eu imagino, né, que a Bíblia faz um relatozinho de poucos versículos a respeito dele, o quanto esse homem deve ter pedido, orado, buscado, desejado, jejuado, né? Que Deus disse, ó, pois tu não vai morrer sem ver o Cristo do Senhor, né? E aí o Espírito Santo leva ele na hora certa, né? Esse é um detalhe, ser guiado pelo Espírito, ser movido pelo Espírito, estar atento à voz do Espírito, né? Afinado, né? Ele chega na hora certa, ele se interpôs ali, né? Entre o casal, a criança e a liderança da igreja, e pega as crianças, né? E aí um detalhe além de tudo isso é que ele disse, Senhor, despede o teu servo em paz, né? Porque os meus olhos já viram a salvação. Quer dizer, ele pediu para não morrer até ver. Ele viu e disse, pronto, já cumpriu, né? Esse detalhe da personalidade dele também é o que me cativa, né? Pessoas que têm palavra, né? Pessoa que, se é isso que eu pedi para o Senhor, não, então está aqui. Ele disse, Senhor, pode me recolher. Eu já vi, foi isso que eu pedi, né? E ele foi perseverante, né? Porque a Bíblia não relata exatamente com quantos anos ele recebeu. Sim, imagina. Imagina assim. Então é um personagem, assim, para mim, da minha predileção, Simeão. O exemplo bíblico para mim, né, é Daniel, né? É o exemplo assim superior na Bíblia para o jovem. O jovem devia estudar a biografia de Salomão, devia estudar de Daniel, devia estudar o livro de Daniel, sabe? Todo jovem devia estudar, se reunir, porque é uma coisa fantástica, é um presente de Deus para a mocidade, é a vida de Daniel, né? Uma vida assim extraordinária. Eu conheci uma moça, uma jovem de uma igreja que se dedicou, né? O pai sugeriu e ela se dedicou, estudou vários meses sobre o livro de Daniel. Depois ela compartilhou com a igreja alguns frutos desse estudo, né? Então, para mim, o espelho para o jovem é a vida de Daniel. Bom, eu não posso contradizer a Bíblia, porque a Bíblia já destaca duas características, né? Jesus já disse, né? O principal é o amor a Deus, né? Com todo o entendimento, todas as forças, todo o coração, né? E o amor ao próximo, amar ao próximo a si mesmo. Então a Bíblia já define quais são as duas coisas principais. E Jesus confirmou essas duas coisas, né? Eu não posso colocar outras no lugar, né? Seria alterar a revelação bíblica. Mas se eu posso colocar uma terceira, que eu amo muito, que eu acho que é assim indispensável, é como que um carro ter gasolina para andar, sabe? É a verdade, né? Acho que o homem de Deus precisa ser um homem de verdade, mesmo que sofra, mesmo que fique com a cara corada de vergonha, né? Por falar a verdade, mesmo que tenha prejuízo, né? Eu acho que nós devemos ter compromisso com a verdade. Até mesmo porque a verdade é o que define Deus, né? E ao contrário é o que define Satanás. Então está falando de um divisor de águas aí, entre verdade e mentira. Então, se eu posso acrescentar uma terceira, não tirando a primazia da Bíblia de que as duas principais é o amor a Deus e ao próximo, eu diria que é a verdade. Amém. Se a gente pode dizer alguma coisa, é servir a Deus, né? De todo o coração, se integrar mesmo, né? Se dedicar a Deus na sua vida. Isso é o melhor que o homem pode fazer, né? É o melhor que ele pode fazer, olhar para cima, né? E seguir a sua vida de santificação, né? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Fico contente. E parabéns por esse projeto, né, de estar entrevistando algumas pessoas e trazer algo que possa ser útil para alguém, né? A gente nunca sabe, às vezes a vida de um pode servir de espelho para o outro, a palavra de um pode ajudar o outro, né? Que Deus abençoe esse projeto e que possa continuar.